Visões do céu. Capítulo 11. Alguns já estão no céu. Enoque. O coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Ele estimava a cidade celestial. Vira o rei em sua glória no meio de Sião. Seu espírito, seu coração, sua conversação, eram sobre coisas celestiais. Quanto maior era a iniquidade existente, mais ardente era o seu anelo pelo lar de Deus. Enquanto ainda se encontrava na terra, habitou pela fé no reino da luz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Durante 300 anos, Enoque estivera procurando pureza de alma, para que pudesse estar em harmonia com o céu. Durante 3 séculos, andara com Deus. Dia após dia, almejara uma união mais íntima, cada vez mais estreita se tornara a comunhão até que Deus o tomou para si. Estivera no limiar do mundo eterno, havendo apenas um passo entre ele e o país da bem-aventurança, e, agora, abriram-se os portais, o andar com Deus durante tanto tempo praticado em terra continuou, e ele passou pelas portas da santa cidade, o primeiro dentre os homens a entrar ali. Moisés. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram a Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Satanás exultara com seu êxito, fazendo Moisés pecar contra Deus, e cair assim sob o domínio da morte. O grande adversário declarou que a sentença divina, és pó, e em pó te tornarás, Gênesis 3 verso 19, lhe dava posse dos mortos. O poder da sepultura nunca havia sido quebrado, e todos os que se achavam no túmulo ele considerava como cativos seus, para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. Pela primeira vez estava Cristo para dar a vida aos mortos. Como o príncipe da vida e os seres resplandecentes se aproximassem da sepultura, Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia. Com seus anjos maus levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser de sua posse. Ufanava-se de que o servo de Deus se houvesse tornado seu prisioneiro. Declarou que mesmo Moisés não foi capaz de guardar a lei de Deus, que tomara para si a glória devida a Jeová, o mesmo pecado que determinara o banimento de Satanás do céu, e viera pela transgressão sob o domínio de Satanás. O maior dos traidores reiterou as acusações originais que fizera contra o governo divino, e repetiu suas queixas da injustiça de Deus para com ele. Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás. Poderia apresentar contra ele a obra cruel que seus enganos haviam operado no céu, causando a ruína de um número enorme de seus habitantes. Poderia ter apontado as falsidades proferidas no Éden, as quais haviam determinado o pecado de Adão e acarretado a morte ao gênero humano. Poderia ter lembrado a Satanás que foi sua obra de tentar Israel a murmuração e a rebelião o que esgotara a longânima paciência de seu dirigente, e em um momento de descuido o surpreendera no pecado pelo qual caíra sob o poder da morte. Mas Cristo remeteu tudo isso a seu Pai, dizendo: O Senhor te repreenda. Judas 9. O Salvador não entrou em discussão com seu adversário, mas naquele momento, ali mesmo, iniciou a obra de quebrar o poder desse adversário decaído, e de trazer o morto à vida. Ali estava uma prova que Satanás não podia contestar, relativa à supremacia do Filho de Deus. Tornou-se para sempre certa a ressurreição. Satanás foi despojado de sua presa, os justos mortos de novo viveriam. Em consequência do pecado, Moisés viera sob o poder de Satanás. Em seus próprios méritos era o legítimo cativo da morte, mas foi ressurgido para a vida imortal, mantendo este título em nome do Redentor. Moisés saiu do túmulo glorificado, e ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. Nunca, antes que fossem exemplificados no sacrifício de Cristo, foram a justiça e o amor de Deus mais notavelmente demonstrados do que em seu trato com Moisés. Deus excluiu Moisés de Canaã, a fim de ensinar uma lição que jamais deveria ser esquecida, de que ele exige estrita obediência, e de que os homens devem acautelar-se em não tomarem para si a glória que é devida a seu Criador. Ele não podia atender à oração de Moisés, de que lhe fosse dado partilhar da herança de Israel, mas não se esqueceu de seu servo, nem o abandonou. O Deus do céu compreendia os sofrimentos que Moisés havia suportado, notara cada ato de serviço fiel durante aqueles longos anos de conflito e provações.
No cume de Pisga, Deus chamou Moisés a uma herança infinitamente mais gloriosa do que a Canaã terrestre. No Monte da Transfiguração, Moisés estava presente com Elias, que fora trasladado. Foram enviados como portadores de luz e glória da parte do Pai a seu filho. E assim a oração de Moisés, proferida havia tantos séculos antes, finalmente se cumpriu. Estava ele na boa montanha, Deuteronômio 3, verso 25, dentro da herança de seu povo, dando testemunho daquele em quem se centralizavam todas as promessas de Israel. Tal é a última cena revelada aos olhos mortais na história daquele homem tão altamente honrado pelo céu. Elias. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Segundo Reis 2, versos 1 a 11. Elias foi um tipo dos santos que estarão vivendo na terra por ocasião do segundo advento de Cristo, e que serão transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, sem provar a morte. Foi como representante dos santos a serem assim trasladados que, ao aproximar-se o fim do ministério terrestre de Cristo, foi permitido a Elias estar com Moisés ao lado do Salvador no Monte da Transfiguração. Nesses entes glorificados, os discípulos viram em miniatura a representação do reino dos redimidos. Eles contemplaram a Jesus revestido com a luz do céu, ouviram uma voz que saiu da nuvem, Lucas 9, verso 35, reconhecendo-o como Filho de Deus, viram Moisés representando os que serão ressuscitados da morte por ocasião do segundo advento, e ali estava também Elias, representando os que, no fim da história terrestre, serão mudados do estado mortal para o imortal, e serão trasladados ao céu sem ver a morte. No deserto, em solidão e desencorajamento, Elias dissera que já havia vivido bastante, e orara pedindo a morte. Mas o Senhor em sua misericórdia não o tomara pela palavra. Grande obra havia ainda para ser feita por Elias, e quando sua obra tivesse terminado, não devia ele ser deixado a perecer em desencorajamento e solidão. Não lhe estava reservado descer à tumba, mas ascender com os anjos de Deus à presença de sua glória. Moisés e Elias. Moisés, sobre o Monte da Transfiguração, era um testemunho da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Representava os que sairão do sepulcro na ressurreição dos justos. Elias, que fora trasladado ao céu sem ver a morte, representava os que se hão de achar vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Cristo, e que serão transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, versos 51 a 53. Jesus estava revestido da luz do céu, como há de aparecer quando vier a segunda vez, sem pecado, para a salvação. Hebreus 9, verso 28. Pois virá na glória de seu Pai, com os santos anjos. Marcos 8, verso 38. Cumpriu-se então a promessa do Salvador aos discípulos. Sobre o monte, foi representado em miniatura o futuro reino da glória, Cristo, o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados, e Elias dos trasladados. Uma ressurreição especial. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido, e sua ressurreição ocorreu no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor. Por mais de 1000 anos esta simbólica cerimônia fora realizada. Das searas colhiam-se as primeiras espigas de grãos maduros, e quando o povo subia a Jerusalém, por ocasião da Páscoa, o molho das primícias era movido como uma oferta de ações de graças perante o Senhor. Enquanto essa oferenda não fosse apresentada, a foice não podia ser metida aos cereais, nem estes ser reunidos em molhos. O molho dedicado a Deus representava a colheita. Assim Cristo, as primícias, representava a grande colheita espiritual para o reino de Deus. Sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, verso 14. Quando Cristo ressurgiu,
trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abrirá-lhes o sepulcro e, ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Eram os que haviam colaborado com Deus, e que à custa da própria vida tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Durante seu ministério, Jesus ressuscitara mortos. Fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do principal, e Lázaro. Estes não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, estavam ainda sujeitos à morte. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele, como troféus de sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi. Trouxe-os da sepultura como as primícias de meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte nem experimentarem a dor. Esses entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos, e nós ressurgimos com ele. Assim foi imortalizada a sagrada verdade da ressurreição. Os ressurgidos santos deram testemunho da veracidade das palavras. Os teus falecidos viverão, juntamente com o meu cadáver eles se levantarão. Sua ressurreição era um símile do cumprimento da profecia. Acordai, e gritai jubilando, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é um orvalho de ervas, e a terra dará de si os defuntos. Isaías 26, verso 19. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perderá mediante o pecado, pois ele possui vida em si mesmo.